Muito bom! Olá pessoal, estou aqui com o meu amigo pessoal. Quantos anos já que nos conhecemos? Desde 99, quando a gente entrou na faculdade. Eu lembro da gente se voluntariando, me veio agora essa memória. Eu virei geriatra, tenho minhas profissões em paralelo aí, né? Clínico geral também. E o meu amigo virou um super obstetra. Obrigado por estar aqui com a gente, por essa conversa aqui. É um prazer tê-lo aqui, Wagner. Obrigado a você, Paulinho. Você é um grande amigo, muitas histórias juntos. Hoje você aí é um super também geriatra, super clínico, atende um monte de gente da minha família, minha mãe, meu primo. É um prazer estar aqui com você hoje e vamos bater um papo aí, tentar fazer coisa legal aqui pro pessoal. Tá, eu conheço você, mas quem está vendo talvez não conheça tão bem, né? Então, conta um pouquinho da sua história pra gente, como que você foi para esse caminho da obstetrícia e da obstetrícia de alto risco. O que te encantou e o que fez você tomar esse rumo? Então, acho que para quem não me conhece, sou Wagner Hernandes, sou obstetra, mais do que ginecologista. E acho que a minha história, Paulinho, começa quando eu entrei na faculdade. Eu tenho um primo que é um ortopedista relativamente famoso, que é o Arnaldo Hernandes. Tá. E aí eu falei, bom, deixa eu fazer ortopedia de repente, porque eu já pego ali uma brecha, não tem outro médico na família, apesar de ele ser um primo mais distante da minha mãe, eu achei que ele poderia ser um caminho. E aí quando eu cheguei lá na ortopedia, na época lá do segundo ano, a gente estava ali, o pessoal não recebe muito bem aluno, fala, o que você está fazendo aqui? Vai para Atlética? Sei lá, nem sei o que eu estou fazendo aqui também. E aí eu meio que me desiludi um pouco, falei, não, acho que ortopedia não deve ser meu caminho. E eu não tinha muita ideia depois do que eu gostaria de seguir. Aí não sei se você lembra, existia aqueles estágios de maternidade no terceiro, quarto ano da faculdade, a gente prestava uma prova pública, e você dava plantão na maternidade do Cachoeirinha e ganhava um dinheiro. E aí justamente eu tinha ali uma certa dificuldade financeira na época da faculdade, eu precisava de um dinheiro para poder, enfim, sair, fazer algumas coisas normais, né, de quem ali tá na faculdade. E aí me falaram, tem essa prova aí, eu falei, vamos ver isso aí qual é que é, né? Falei, vou prestar essa prova, e não sei, né? A gente não tinha contato com obstetrícia no terceiro ano. E aí quando eu fui estudar, fui ler aquele livro do Briquet, que é um livro clássico, então, você achei legal, eu falei, isso aqui é interessante, legal, papapá. Aí estudei e passei na prova. E comecei a dar plantão no quarto ano da faculdade, justamente na maternidade do Cachoeirinha. E ali eu brincava um pouco que era o ame ou deixo, assim. Ou você achava aquilo ali o máximo, ou você achava aquilo lá o inferno. Porque era lotado, não sei. Você já fazia partos lá? A gente começa a fazer só acompanhava? Não, eu já fazia. Fazia, põe a mão na massa, né? Você ia ganhando um pouco de confiança ali dos assistentes, dos residentes, mas aos poucos eles iam delegando para você e viam que você tinha interesse e tal, e começavam a passar pra gente esses partos. Então a gente começou a atuar desde o quarto ano fazendo parto, né? Então começou cedo esse meu contato. E aí foi uma coisa que eu me encantei ali naquele momento. No AME ou odeio, você foi pro AME. Eu fui pro AME, exato. Eu dava os plantões, eu saía do plantão, eu achava legal. Dava 24 invertido, eu achava bacana. Pô, tão legal. Só para explicar, 24 invertido, você entra à noite e sai na noite do dia seguinte. Quer dizer, não é que você entra de manhã e sai de manhã. Sim. É um plantão que mais ou menos você já começa quebrado na manhã do dia seguinte. Não é tão fácil. E ele saía feliz do plantão. Ele saía da faculdade, ia para lá da plantão e aí saía no dia seguinte, isso mesmo. Então ali eu comecei a achar aquilo interessante. Então eu comecei a gostar da ideia da especialidade. Aí justamente quando chegou no quinto, sexto ano, a gente começa a passar, né, lá no HU, né, na maternidade lá de referência da USP. E aí eu me encontrei, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Assim, gostei muito disso, acho que essa é a especialidade que eu gostaria de fazer. E aí assim foi. Aí acabei prestando na residência lá, passei, aí fiquei 3 anos na residência. E aí quando acabou a residência, a gente meio que tem que escolher um pouco, né? Se você vai para ginecologia ou você vai para obstetrícia. E aí para mim a obstetrícia já era meio que o caminho já trilhado desde o quarto ano. Obstetrícia envolve tudo que está relacionado à gestação. Exato. Tá? Não é tanto a parte ginecológica do dia a dia da mulher. Gestação é com esse cara aqui, não tem a menor dúvida. Tá? E aí, assim, a obstetrícia é um caminho não muito assim glamuroso, talvez, da ginecologia obstetrícia. Né? Todo mundo gosta de fazer cirurgia robótica, endometriose, né? Aqui em São Paulo, reprodução humana, que são coisas que classicamente são mais reconhecidas e dá mais dinheiro. A obstetrícia é uma coisa meio básica para muitas pessoas, enxergam a coisa como uma coisa muito simples. Né? Não desmerecendo realmente, né? Um bom pré-natal pode ser feito por uma enfermeira obstétrica. Né? Isso não é vergonha, a medicina de família também atua muito em pré-natal de baixo risco.
Então, às vezes as pessoas enxergam de uma maneira muito simplista a obstetrícia. Não, obstetrícia, eu faço também. Todo mundo faz obstetrícia, né? Você vai ver... ouve, vai nascer com, sem ou apesar do médico. A gente ouve essa história aí, mas... Exato. Então, assim... Quando dá problema... Então. Mas, assim, o ginecologista que faz endometriose, faz reprodução, ele fala que ele faz obstetrícia. Eu faço obstetrícia e não falo que faço reprodução nem endometriose, porque parece que é uma coisa muito segmentada. Você nichou bem para obstetrícia mesmo. Mas assim, não dava para nichar numa obstetrícia rasa, superficial, uma coisa de baixo risco. E aí, justamente, continuando lá no HC, a gente via os casos de alta complexidade. Então, fui preceptor depois da residência. Aí, durante meu R2, no segundo ano de residência, eu prestei uma prova para assistente e passei. E aí, quando acabou a preceptoria, eu virei assistente do HC na sequência. E aí, quando eu entrei, até para explicar um pouquinho como é que eu entrei no mundo dos gêmeos, que acaba sendo aí uma subespecialidade, não é bem uma especialidade, mas uma área de interesse, onde fiz mestrado e tudo, acabou acontecendo justamente nesse sentido. A hora que eu entrei no grupo, como assistente da obstetrícia, precisava de alguém para ficar no grupo de gêmeos. Não era o grupo que eu queria. Honestamente, eu queria ter ficado no centro obstétrico, porque eu gosto de partos dos mais difíceis, mais desafiadores. Mas ali era o que precisava. Era o mais novo. Falou, você vai ter que entrar para o grupo de gêmeos. Assim, entrar no grupo de gêmeos, legal, mas não era o que eu queria. Falei, bom, não tem jeito, então eu vou entrar, mas aí falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no grupo de gêmeos e vou fazer os partos normais de gêmeos, que é o que eu gosto. É uma coisa que pouca gente faz, então eu vou meio que me dedicar a isso. E aí foi uma das coisas que eu fiz, eu abracei o grupo de gêmeos, não de maneira integral, mas eu ia fora do meu horário fazer parto de gêmeos. Isso é uma coisa assim que foi por muitos anos eu ia, escolhi alguns dias específicos quando eu podia para induzir esses partos com os assistentes que eram mais experientes, pessoas que eu admirava e que me dariam segurança. E aí eu comecei a fazer isso. E eu ia fora de horário, comecei a fazer. E aí a coisa foi crescendo. E aí você vai ganhando, né? Toda uma... A maior parte dos colegas hoje, quando tem gestação de gemelar, é sinônimo de cesárea. Na maior parte das vezes, sim. No seu caso? Não. Você procura ainda fazer parto normal e faz a maioria das vezes gemelar, você faz parto normal mesmo? Olha, eu não faço mais parto normal de gêmeos porque minhas pacientes não querem. Na verdade, a gente respeita muito a autonomia delas. Mas, por exemplo, ano passado eu tive acho que 50% de parto normal em gêmeos do consultório. Que é uma estatística 50% alta. De parto normal em gêmeos? Então depende do ano, tem ano que faz 30, tem ano que já fiz 70, então depende um pouco da demanda. Mas a maior parte dos colegas seria um número mais perto de 100% de cesárea. Certamente. O que eu não acho ruim, honestamente, eu sempre falo em congresso. Se a pessoa, se o obstetra não se sente familiarizado com o parto normal de gêmeos, não faça parto normal de gêmeos, faça cesárea. Não arriscar. O que eu não gosto muito é da falta de ética muitas vezes com a paciente, de falar, não, parto normal de gêmeos não existe. Gêmeos é igual a cesárea. O que não é verdade, porque eu acho que a pessoa tem que ser transparente e falar, olha, eu não me sinto seguro, eu não acho seguro, porque eu não tenho experiência e eu prefiro uma cesárea. Se o paciente estiver de acordo, eu acho que está tudo bem. Agora, eu acho que não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Assim, não quero perder a paciente, então eu vou dar uma mascarada e vou falar que é pior. Não é pior, né? Tem trabalhos grandes, tem um trial enorme canadense que já demonstrou que a morbidade é a mesma, ou seja, os riscos de um parto normal e de uma cesárea para gêmeos é o mesmo, desde que quem está fazendo tem que ser experiente. Exato. Só para explicar, né? Quais são os benefícios e os malefícios de você fazer um parto normal ou cesárea? Eu lembro mais ou menos porque eu sou da área, menos do que você, obviamente, mas o que você teria para dizer para o público? Não, prefiro o parto normal ao invés da cesárea. Claro, tem que ter a opção dos dois, né? Você não vai pôr ninguém em risco. Mas assim, quais são as vantagens e desvantagens de um ou de outro? Acho que a gente tem que começar pensando que o parto normal é um processo fisiológico que trouxe toda a espécie até aqui. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. O corpo da mulher foi feito para um parto normal. Se a gente for pensar, né, tanto para a concepção quanto para o parto. Né? Você tem uma via de acesso para isso. Né? Então, a gente, na verdade, na cesárea, você cria uma nova via de acesso para tirar o bebê, sendo que já existe isso previsto fisiológico na saúde da mulher. Então, hoje a gente luta tanto por cirurgias minimamente invasivas, né? Tem cirurgia de tirar a vesícula que faz pela vagina, né? Pro fundo do saco. Aí de repente na hora do parto você resolve abrir o abdômen para tirar. Teoricamente você está indo um pouco na contramão da natureza. É uma cirurgia. É uma cirurgia. Então acho que esse é o ponto. Óbvio que a tecnologia avançou muito, a cesárea é a cirurgia mais feita no mundo. E é uma cirurgia segura na maior parte das vezes. Né? São cirurgias depende de média complexidade, alta complexidade e até de baixa complexidade.
Agora, não dá para também banalizar e achar que a cesárea também é uma coisa tão simples, porque tem complicações, né? Sabidamente a cesárea tem maior risco de sangramento, maior risco de infecção, quando você compara justamente ao parto normal. E acho que uma coisa que eu gosto de pontuar, que às vezes as pessoas esquecem, é que a cesárea, diferente de outras cirurgias, por exemplo, de uma esterectomia, que é a retirada de útero, por exemplo, quando a mulher faz uma retirada de útero, logo depois ela tem mais uns 15 dias pelo menos de repouso em casa, né, para se recuperar de uma cirurgia, que é praticamente igual a uma cesárea. E a mulher que teve ali um bebê, ela faz a cesárea, 6 horas depois, 8 horas depois, ela está amamentando, ela está levantando, está trocando fralda, ela está dando banho no bebê. Então é uma dinâmica muito diferente. Então é uma mulher que não tem tempo de recuperação para uma cirurgia de médio porte. A recuperação de um parto normal é quase que imediata. Isso, e geralmente é isso. A mulher que tem um parto normal, muitas vezes, horas depois ela está de pé, não está nem aí, nem lembra dela. Ela consegue focar só naquele bebê. Então, obviamente é muito interessante. Pro bebê também é legal essa questão do parto normal, falando em coisas biológicas, não estou falando de coisas românticas, eu estou falando de coisas que existem evidências, né? Sim. Então, o bebê passar pelo canal de parto é muito interessante, porque essa transição do ambiente aquático, onde o bebê está, para o ambiente terrestre, às vezes pela cesárea é muito agudo, né? Muito pesado. No parto normal, essa passagem do bebê pelo canal de parto todo apertadinho, ele vai tirando todo o líquido das vias aéreas, e ele faz essa transição de uma maneira mais tranquila. Então esse é um ponto. Então essa transição é mais suave. Dá menos problema respiratório. Dá menos problema respiratório, exatamente. A outra coisa é que esse bebê, entrando em contato com as bactérias que estão ali na vagina, teoricamente melhora o sistema imunológico. Então já tem evidência de que essas crianças têm menos problemas imunológicos na vida por conta dessa A passagem. microbiota fica melhor. Exato. Assim, tem benefícios bem objetivos, não é uma coisa só romântica. E tem também agora, hoje, muito que a gente fala, o protagonismo do parto, né? Então, as mulheres se sentem mais empoderadas, se sentem ali parte ativa do processo fazendo parto normal, o que também é válido, né? Eu acho que é muito importante também esse aspecto. Então, a gente tem tanto os benefícios fisiológicos do processo, como também tem os benefícios aí, eventualmente, do empoderamento, dessa passagem, desse rito de passagem. A obstetrícia é interessante porque é uma especialidade relativamente nova, por incrível que pareça, porque antigamente os partos aconteciam no meio do mato. Parteira, exato. Né? O médico foi entrar nessa história recentemente. Então, é uma especialidade que se confunde muito com coisas culturais. Né? De repente, tem paciente que às vezes chega lá no consultório com gravidez de altíssimo risco, 45 anos, gêmeos, e ela fala assim, mas eu queria ter um parto normal. Tudo bem, mas aí você explica, tem que ser assim, cuidado com isso e tal. Ela fala, mas como é que acontecia há 200 anos atrás? Não nascia? Eu falei assim, nascia, e muita gente morria. E assim, nos tempos atuais, a gente não está aqui para correr esses riscos, né? Acho que também não é para ser o extremo, não é porque também estava tudo certo há 200 anos na maior parte das vezes, que hoje a gente vai continuar nesse mesmo ritmo. Então, tem essas ponderações, mas assim, objetivamente, acho que o parto normal tem seus benefícios e é por isso que a gente acaba estimulando. E acho que uma coisa sempre que eu também pontuo, se fosse tão melhor a cesárea, assim, se fosse realmente uma coisa muito melhor, deveria ser a principal via de acesso nos países de primeiro mundo, né? Nos países desenvolvidos. Não é, né? O parto normal é sempre predominante nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, enfim, todos esses países desenvolvidos, o parto normal ainda é a via preferencial. O Brasil que é o campeão de cesáreas ainda. Entre outros países de terceiro mundo. China, Índia... E o que justifica isso daí? Principalmente a questão do médico, o conforto do médico. A gente chegou onde a gente chegou provavelmente por isso. Na década de 70... Na faculdade eles justificavam, não, o Brasil tem muita miscigenação, então tem incompatibilidade do tamanho do feto com a bacia, isso daí é lenda então. É lenda. Teoricamente, óbvio que isso pode aumentar a taxa de cesárea, eu não estou falando que a gente tem que defender uma taxa de cesárea de 1%, 4% como a gente tem na África. Isso é péssimo, né? A gente tem 4% de cesárea em alguns países da África porque não tem acesso. E com a mortalidade enorme, materna, infantil, não é isso que a gente tem que pregar. Agora, também não dá para pregar 70%, 80% de cesárea, como a gente tem aqui no nosso país, em serviços privados e, no geral, em torno de 55%. Tá esse o número? Tá 70% na medicina privada? Dependendo dos hospitais, sim. Tem hospitais que chegam a 80%, 90%, para você ter uma ideia. Mas, então, voltando... O médico é melhor remunerado numa cesárea do que no parto normal? Então, aí acho que a gente vamos voltar um pouquinho para falar porque a tua pergunta, por que a gente chegou nesse cenário. Então, justamente na década de 70, 80, com aquela coisa do INPS, justamente eles resolveram remunerar melhor os médicos que faziam cesárea. E aí, de repente, eu vou ficar aqui
faço uma cesarinha em 1 hora e meia, ganho X, X, sei lá, duas vezes X. E se eu fizer um parto normal, eu vou ganhar X e eu vou ficar aqui 6, 8, 12, 16 horas. Tipo, essa conta não fecha. E aí, realmente, muitos médicos ali que, né, priorizaram a questão financeira, acabaram buscando justamente esse caminho. E aí começou a indústria da cesárea. Cesárea, porque remunerava melhor, era muito mais rápido de fazer. Então, os médicos acabaram indo para esse caminho. E aí você fez... A gente teve uma geração de mulheres que nasceram de cesárea, e aí agora acaba virando cultural, porque aí também as mulheres falam assim, mas minha mãe teve 3 cesáreas e ela ficou ótima, e aí todo mundo vai replicando isso. Mas é uma questão realmente que os obstetras é que criaram aí toda essa celeuma. Quais são as lendas nesse sentido? Por exemplo, eu nasci de parto cesárea. O que falaram para minha mãe é que ela não teve dilatação suficiente, então... Isso é uma lenda? É. Não quero, obviamente, falar mal do obstetra que me pôs no mundo, né? Mas assim, não vou citar nomes, obviamente, mas assim, isso é uma lenda, não existe essa história. Ele podia ter dado uma chance maior pro... Na maior parte das vezes, sim. Na maior parte das vezes isso é lenda. Porque essa coisa da dilatação, o colo do útero é uma estrutura elástica. Então, na verdade, o que ele precisa? Ele precisa de alguém empurrando, batendo ali para que isso suceder. Então, como é uma estrutura elástica, com as contrações, esse colo do útero, invariavelmente, em um momento ele vai abrir. Então, você falar que uma mulher não teve dilatação é muito, muito raro, porque você coloca ocitocina, você faz ali manobras para promover contrações cada vez mais fortes para que esse colo do útero se abra durante a evolução. Então, falar que o colo do útero não se abre é raridade. Vou te falar que eu nem lembro na minha carreira quando foi alguma vez que eu tenha feito alguma vez que eu tenha feito uma cesárea porque não teve dilatação. O que acontece, às vezes, tem uma parada da dilatação, eventualmente, mas isso é muito raro. Geralmente, o que impede um parto, a maior parte das vezes, é osso com osso. Então, aí você tem uma cabeça óssea grande que bate numa pelve estreita. E aí você pode ter até uma parada da dilatação porque a cabeça não consegue mais forçar a abertura do colo. Então, você tem uma parada da progressão. Mas não abrir o colo, geralmente, é mito. Então tem aquela história que o bebê cabeçudo realmente não passa. Então alguma coisa não é mito, essa aí funciona. Não, essa é verdade. Mas felizmente é pouco frequente. Tá. Agora, esse é um dos desafios do ser humano, né? Assim, antigamente a bacia, por exemplo, do macaco era muito mais favorável à passagem, por isso que nós nascemos com menos... Mas e sequelas para a mulher? Incontinência, laceração do canal vaginal, essas coisas do longo prazo. Claro, a recuperação no curto prazo é incomparável do parto normal para cesárea. Mas e essas sequelas aí que a gente vê? Isso tem que ser ponderado também, Paulinho. Isso existe. Isso acontece mais no parto normal. Falar que essa mulher vai ter uma recuperação a longo prazo da região genital e íntima dela vai ser exatamente como era antes, não vai. Né? Igual não vai ser. Não quer dizer que vai ser pior, não quer dizer que ela bateu algum tipo de perda de urina, mas muda. Né? Você tem ali um bebê de 3 quilos que passou por ali. Então, provavelmente, alguma alteração vai ter, mas geralmente isso não repercute na vida dela, nem na parte sexual, nem na parte uroginecológica, que seria essa parte de incontinência urinária ou de prolapsos genitais. Agora, existe uma tendência maior, né, isso é estatístico, de mulheres que fazem parto normal que tenham algum tipo de complicação nesse sentido, né, um risco de desenvolver na vida futura ali alguma coisa nesse ponto. E isso tem que ser ponderado. Por exemplo, isso eu acho que é uma justificativa válida, às vezes, de uma mulher que escolhe uma cesárea e não um parto normal. Ela fala assim, mas eu não quero, tem uma questão ali... Não quero ter o menor risco de ter isso, de ter que tomar ponto lá e depois ficar com a bexiga caída. Apesar desse risco ser menor, ser pequeno, mas ele existe. E acho que é uma justificativa. Se realmente, se ela for para uma cesárea, a chance dela ter isso é menor. Então, acho que essa é uma justificativa plausível. Agora, mais uma vez, a chance disso acontecer, dessa mulher evoluir com uma incontinência urinária ou com alguma coisa ali da parte de função sexual é muito pequena, felizmente. E acho que é uma coisa que também que a gente vê no dia a dia, que a gente antigamente via mais, é que hoje as famílias são pequenas. Tirando você que tem 3 filhos, eu tenho 1. Mas a média, né, dos partos que a gente faz são 2. Né? Geralmente são 2 filhos. Família, né? Então, 2 partos normais geralmente não tem um impacto tão grande assim, às vezes, no assoalho pélvico. Diferente das nossas bisavós, que tinham 10, 12, 15 filhos. Obviamente, isso fazia com que elas tivessem muito mais ali comprometimento dessa região. Então, para quem vai ter uma família, né, de 1, 2 filhos, teoricamente o impacto é menor. A mesma coisa vale para o racional da cesárea. Também as cesáreas, a gente sabe que as múltiplas cesáreas são perigosas, né? Geralmente 4, 5, 6 cesáreas, tecnicamente para quem vai operar, sempre mais desafiador. Tem maior risco daquelas placentas prévias, acretismo, que são casos hemorrágicos graves que levam às vezes até a óbito.
a gente sabe que são nas múltiplas cesáreas. Então aquela mulher que vai ter uma, duas cesáreas, geralmente não é também uma coisa tão complexa. Então também por isso que se escolhe tanto pela cesárea. E a episiotomia, aquele cortinho que faz para o bebê passar mais fácil, pode ser dispensado ou ainda é muito utilizado? Não, hoje em dia a gente é bem conservador em relação a isso. Tem feito menos. Cada vez menos. Então, na verdade, eu venho de uma formação que se fazia episiotomia praticamente para todas as mulheres. Isso foi mudando justamente porque não aparecia mais evidência científica que sustentasse o uso rotineiro da episiotomia. Então, com essa mudança, aí a gente foi mudando justamente o modo de atuar e hoje a gente reserva a episiotomia para momentos pontuais de coisas que a gente julga que vai ser muito perigoso para a mulher ou para o bebê. Então, tem algumas situações que ainda a episiotomia ainda tem alguma indicação, apesar de ter um grupo mais radical, né, principalmente de obstetrizes e doulas que, né, crucificam quem faz a episiotomia, falam que isso é uma violência obstétrica. É bom deixar claro que isso não é uma violência obstétrica, é um recurso que a gente tem ali muitas vezes para preservar a saúde da mulher e do bebê, mas não deve ser feito de rotina. Acho que esse é o ponto. E aí hoje a gente faz cada vez menos em casos muito pontuais. Você já tem quantos partos? Olha, eu parei de contar depois dos 3.000. 3.000 partos? Comecei no quarto ano da faculdade, né, em 2001, 2002. E para gestação de alto risco que você faz, quantos desses aí, média de quantos são normais e quantos cesárea? Na carreira eu não sei te dizer, assim, não tenho essa estatística, mas atualmente no consultório a gente faz em torno de 60% a 70% de parto normal. Normal, mesmo sendo gestação de alto risco, exato. E aí hoje a gente até usa algumas classificações, uma classificação chamada classificação de Hobson, que é justamente para tanto ambientes hospitalares quanto clínicas obstétricas que fazem alto risco também terem uma percepção melhor disso. Então essa classificação de Hobson, por exemplo, a gente tem de 1 a 10, teoricamente de 1 a 4 seriam os casos elegíveis mais para parto normal. Você exclui os gemelares, os prematuros, os pélvicos, e aí dentro desse subgrupo, hoje a gente tem às vezes ano que a gente bate 80%, 90% de parto normal. Agora, sempre ponderando, né, sempre com segurança, sem radicalismo, sem extremismo e respeitando também o desejo da mulher. E quantos partos de gemelar você já fez? Vamos lá. Essa estatística eu não tenho, mas certamente, sei lá, mais de 200 deve ter acontecido, porque no HC eu tinha tido uma estatística anterior de 150. 150 no HC? No HC. E aí no consultório, todo ano eu faço, sei lá, 30, 40. Então, teoricamente... Bem mais de 200, tem uns 500, né? Nos últimos 3 anos, deve ter uns 500 talvez, eu não sei. Eu realmente perdi, essa é uma coisa que eu consigo até levantar depois. E esse metade você consegue fazer parto normal? Depende do ano. Ano passado foi 50%, esse ano eu ainda não fiz minha estatística, no outro ano, se não me engano, tinha sido 30%, daí num outro ano acho que anterior 70%, então tem uma variação. Média 50%. E essa variação é por conta, como eu falei, das mulheres. Trigêmeos, você consegue fazer parto normal de trigêmeos? Olha, trigêmeos eu tenho um caso só na minha carreira de parto normal que eu fiz. De quantos? De 3 bebês. Ah não, mas quantos casos de trigêmeos que você... Eu fiz parto normal só esse. Só esse? Porque assim... teoricamente, na verdade... Quando sobreviveram todos? Sim. Quando eu estava no HC, estava nessa minha escalada de aprender e tal, talvez por ser mais jovem, talvez um pouco mais inseguro, eu pensava assim, eu dou aula em congresso para pessoal muito mais velho. E vai chegar gente que vai falar, mas você nunca fez, você não tem experiência. Eu falei, não, eu preciso fazer um pelo menos para dizer que eu passei por isso. Então, em um momento eu escolhi um caso no HC que para paciente era muito importante, um parto normal. E aí eu levei para o professor Marcelo Zugaib, que era o titular na época. Não lembro dele. Porque ele não Nossa turma homenageou ele, não foi? É isso aí. É um professor queridíssimo, mas ele é um professor muito rigoroso e ele não gostava de parto normal em trigêmeos. Ele tinha algumas convicções e algumas coisas que ele não gostava que fizesse no serviço. E aí eu entrei lá na sala dele, a professora Maria de Lourdes, que era a chefe do setor na época, e a gente falou, professor, tem um caso assim, tudo bem, o senhor autoriza a gente tentar fazer parto normal? Aí ele falou, então, vou abrir uma exceção a esse caso que tem benefício para o paciente, eu permito vocês fazerem. E aí foi o único caso que a gente fez, e foi um caso bem desafiador, porque saiu o primeiro bebê, tranquilo, suave, falei, putz, maravilha. Segundo bebê, suave também, foi, tô arrasando aqui, agora vai. É sucesso. Chegou o terceiro bebê, ficou lá em cima, aqui em cima. Aí os assistentes que estavam lá, os docentes estavam fazendo ultrassom, começou a olhar e falou, a frequência cardíaca está ruim, precisa nascer.
E aí você... Tava tendo sofrimento fetal, o basicamente. bebê não estava bem, ele falou, precisa intervir. E aí vem a dúvida, faço uma cesárea, o que eu faço aqui? Uma cesárea ultra rápida. Exato, mas uma cesárea ultra rápida tem um tempo ali de preparo mínimo, né? Daí eu falei, não, vou fazer um FORSP. Aí peguei o FORSP, fiz lá algo, trouxe, e aí acabou tudo bem. Aí muitos dos meus cabelos que eu perdi, acredito que tenha sido nesse dia. Nesse dia você envelheceu 20 anos. 20 anos. E aí depois a literatura hoje mostra que o risco de sangramento é muito maior no parto normal de trigêmeos do que na cesárea. Então hoje a ideia é que você faça cesárea para todos os trigêmeos. Todos os trigêmeos cesárea. A sugestão é essa, não é proibido, mas não é o mais recomendado. Então hoje a gente, nos casos de trigêmeos do consultório, a gente acaba fazendo só cesárea mesmo. Tá, já tem uma estatística mostrando isso aí. Sim. Tá. E você fez mais quantos trigemelares depois disso? Não sei, Paulinho. Trigêmeos a gente acaba tendo menos, né? Trigêmeos, quadrigêmeos, não é uma frequência tão grande no consultório assim. Primeiro que são casos raros. Não é uma frequência tão grande no mundo, talvez, né? Também. Tanto que as estatísticas são difíceis de serem feitas nesses casos, porque você não tem um N suficiente, não, um número de pacientes para você fazer alguma análise mais detalhada. Então a gente tem, mas não tem tantos casos. Na verdade, o aumento das gestações múltiplas, a gente sabe, obviamente, que foi por conta da reprodução assistida. Depois da década de 70 e 80 houve um boom de gestação gemelar, trigemelar, quadrigemelar, por conta das técnicas, mas chegou um momento, mais ou menos ali em 2009, 2010, alguém falou assim, cara, tem muitos gêmeos, muitos trigêmeos, muito quadrigêmeos, e isso está repercutindo na saúde dessas crianças, porque eles nascem prematuros, têm uma morbidade muito alta, vão para UTI e acabam tendo complicações e muito gasto. E aí, a partir daí, as sociedades de reprodução falaram, olha, vamos repensar se a gente tem que ficar transferindo tantos embriões. Será que a gente não deve sempre tentar transferir 1, 2 embriões de acordo com a idade, o perfil da mulher? E isso começou realmente a ser visto. Falou, olha, não faz sentido a gente expor essas mulheres e essas crianças a tanto risco se a gente consegue fazer menos. Nem que a gente tenha que fazer mais reproduções assistidas, isso ainda assim também financeiramente é válido. Então, a partir daí, 2009, 2010, começou esse single embryo transfer, que aí justamente você minimiza as gestações múltiplas. E aí a partir daí você vê uma estabilidade e até queda um pouco das gestações gemelares, e as trigemelares e quadrigemelares caíram muito. Porque justamente você começou a ter um controle maior e você fica mais com os casos mais ligados à natureza e eventualmente ainda a reprodução assistida, mas com menos frequência. Quadrigêmeos você tem quantos? Na carreira 2. 2. Cesárea? Cesárea. Um que foi um prematuro bem extremo, de 24 semanas, 25 semanas. E um pouco mais recente, um de 34 semanas, que é um caso que eu acho que é a cesárea mais bonita que eu já fiz, que está no meu YouTube, lá no meu Instagram. Ah, é? São 4 crianças que a gente fez em Pelicado, um parto que eu sim. E os 4 estão bem? Contente. Também, eu sigo eles no Instagram. Ah, é? Estão com que idade? Eles devem estar com 5, acho, 4, 5. Caramba. Então, infelizmente, eles estão bem, coisa legal de seguir. Super obstetra e super mãe e pai também, que estão levando isso aí, não é fácil não. Não deve ter sido fácil. Eles já tinham um filho, inclusive. Então, eles têm 5 filhos. E não é fácil. Assim, gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos demanda uma estrutura grande. Então, você precisa contar muito com rede de apoio, né? Então, eu até comento assim, às vezes a gente percebe que às vezes ou as pessoas mais simples ou as pessoas muito ricas é que acabam ficando mais confortáveis com gêmeos. Porque as pessoas muito simples, elas têm uma coisa mais de abraçar, um ajuda o outro, então você tem ali uma vizinha, sempre tem alguém para te ajudar, às vezes. Agora, o muito rico, ele contrata 2, 3, 4, 5 babás. O difícil é quem fica ali no meio, porque muitas vezes hoje, né, as avós já não ajudam tanto, porque as avós muitas vezes estão trabalhando, moram em outro lugar, e aí fica ali só o casal, muitas vezes, para lidar com 2, 3 bebês, porque não é uma tarefa fácil de maneira alguma. Caramba. Que beleza, professor. Muito bom. Que caso... O caso mais polêmico que você teve? Vamos lá. Uma demanda, uma situação, uma saia justa que você pode compartilhar com a gente? Eu diria, talvez um dos mais interessantes que a gente teve foi uma gravidez abdominal. Gravidez abdominal, fora do útero? Fora do útero. Então... Caramba, por onde que chegou lá? Provavelmente uma gravidez que estava na tuba, né, uma ectópica tubária que rompeu, exteriorizou, ficou ali e continuou crescendo em volta dentro do intestino ali da paciente, né, ao redor, né, as alças intestinais ao redor, acabou crescendo ali. E aí esse caso é interessante porque ela chegou pra gente lá no Hospital das Clínicas com mais ou menos, acho que umas 24 semanas. Ninguém descobriu no começo. Ela não fez ultrassom no começo, olhavam lá, tem um bebê, foi vendo. Só que chegou algum momento alguém falou assim, tá, mas o bebê tá aqui, mas o útero tá lá embaixo. Tem alguma coisa de errado nisso. E aí quando identificaram, mandaram lá pra gente.
E aí a gente confirmou o diagnóstico, falou, realmente, uma gravidez está crescendo fora do útero. A gente fez lá todo um exame de imagem. Estava desenvolvimento normal. Desenvolvendo normal. E aí a gente sentou com o casal e falou, olha, é uma gravidez de altíssimo risco, né? Porque se romper aí a bolsa, ninguém, assim, pode começar a ter uma hemorragia, a senhora pode, né, até perder a vida nessa situação. E aí ela pegou e falou, a paciente falou assim, olha, se Deus quiser assim, é para ser assim, eu não vou interromper. Mas aí não dava pra ser parto normal. Né? Não. Aí ela tá. Aí não. Entrou um cirurgião junto. Entrou uma equipe inteira, uma coisa absurda. E aí a gente acabou internando essa paciente para acompanhá-la de perto, porque a gente não sabia como é que ia ser o desfecho, são poucos casos que tem na literatura. E aí até brincava com ela, falava, olha, cuidado, né? Não vai me tropeçar, não vai cair, né? Anda com cuidado, porque você não tem a proteção do útero, né? E aí, obviamente, essa paciente num dia ela tropeçou no chinelo, quase caiu e não sei o que, infelizmente acabou tudo bem. E aí a gente conseguiu levar... Mas ela ficou internada o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí nós fizemos o parto dela com acho que 34, 35 semanas. E aí justamente foi uma equipe gigantesca. Já estava pronto. 34 já está pronto para sair. Esse menino está com acho que uns 15, 16 anos. E preciso encontrar até com eles entraram em contato com a gente, que eles queriam mas que delícia isso aí, hein? Você vê, você pôs no mundo depois de tanto tempo, assim. É gostoso de ver, né? Gratificante. Então é um caso, acho que... Esses quadros gêmeos você ainda mantém contato? Você falou. Sim, às vezes pela internet a gente se fala. São gêmeos idênticos? São 3 meninas idênticas e um menino. Muito bom. Que mais? Conta mais. Gostei desse daí fora do útero. Conta mais alguma divertida aí. A maior angústia da mãe que te marcou, falou, caramba, que mulher maluca, você pode falar assim, né? Quase não tem gestante maluca. As mulheres normalmente são tranquilas, né? A gestação fica mais tranquilas ainda, né? Qual foi que mais chamou a atenção? Deixa eu pensar, não tem tanto caso. Até a gente tem colegas na Aratangi, muitas vezes me manda pacientes deles, né? São pacientes que têm algumas questões psiquiátricas, então tem casos bem difíceis. Então a gente já teve paciente usuário de drogas, paciente que está grávida e tenta suicídio, e você tem que manejar isso de uma maneira ali, né, bem tateando para tentar preservar a saúde dos dois. Internação às vezes eles recusam, então tem alguns casos difíceis. Eu tive um caso também de uma paciente psiquiátrica que para mim foi também bem marcante. Ela ficou muito tempo internada, a gente conseguiu internar, levamos até o final a gravidez. E aí parece não, né? Na verdade, quando a criança já estava com uns 3 meses de vida, ela acabou se injetando insulina e entrou em coma, uma tentativa de suicídio. Então foi um caso muito difícil, porque a gente fez todo um esforço para, né, entregar essa criança bem, ela bem, entregamos, e aí em um momento ali ela acabou tendo esse desfecho trágico, né? Hoje eu não sei nem dizer como é que tá a família, faz tempo que eu não tenho contato com eles. Então tem alguns casos bem extremos, diria, né? Casos bem graves, casos que a gente tenta fazer o nosso melhor e muitas vezes a gente não consegue. Você tem um vídeo maravilhoso na internet, que já tem quantos milhões de visualizações, que você vira uma apresentação pélvica, quer dizer, quando o bebê não virou de cabeça para baixo, na posição que a gente quer idealmente que ele fique, e você fez uma manobra que ele estava, a apresentação pélvica, estava sentado ao invés de estar de cabeça para baixo. Tem quantos milhões de visualizações esse vídeo tem no seu YouTube? Acho que a última vez que eu vi tem 12 milhões. 12 milhões? E você costuma fazer essa manobra? Sim, é uma manobra que a gente faz todo ano. É rotineiro isso daí? Na minha clínica, sim. No HC, por exemplo, não. Né? Não. Eu fui aprender isso fora do HC, com outros colegas que faziam, um colega, na verdade, o Daniel que fazia, o Daniel Klotzel, que é um colega que eu admiro muito, ele fazia no consultório e eu comecei a aprender com ele. E hoje a gente aplica bastante. Não é totalmente segura, não pode dar uma torção no cordão umbilical. Você tem alguns cuidados, né? Não é uma manobra simples. Assim, ela é simples, se você olhar, é uma coisa até muito mecânica, né? Com muita força. Mas, obviamente, tem uma técnica por trás. Você tem que eleger o caso, né, de maneira correta, justamente para minimizar as complicações possíveis. Existem complicações, não é uma manobra isenta, mas é uma manobra segura. Isso a gente hoje faz em ambiente hospitalar, com tudo tentando controlar todos os parâmetros ali. Felizmente, você consegue justamente tirar aquela mulher que muitas vezes ia para uma cesárea porque o bebê estava sentado e conseguir dar a oportunidade de ela tentar um parto normal. Então, aquela manobra acabou viralizando, a gente nem sabe bem porquê, porque já estava um tempo até, aí alguém que viu acabou replicando e a coisa foi tomando uma proporção enorme.
Hoje a apresentação pélvica, quando está sentado, é sinônimo de cesárea ou também não necessariamente? Não é sinônimo, mas geralmente é a via preferencial. Assim, uma coisa é número, né? Se você fizer um parto normal, uma apresentação pélvica, você tem 4% de complicação. Se você fizer uma cesárea, 0,5%, 0,5%. Então, o número não vale o risco. Então, eu, particularmente, hoje no consultório, eu tento primeiro a manobra se possível, deu certo, legal. Se não der certo, eu prefiro fazer muitas vezes cesárea, principalmente na mulher que está no primeiro filho, que eu não sei se aquela bacia dela permite a passagem do bebê ou não. Às vezes, quando a mulher já tem alguns partos normais anteriores, ela já testou aquela bacia, o parto pélvico é mais suave, porque você fala, se passou um bebê de 3,5 kg e ela está grávida de um bebê de 3 kg, provavelmente esse bebê pélvico também deve passar. Então, aí, eventualmente, você compra esse risco, porque aí o risco já não é tão grande quanto os tais dos 4% que eu te disse. Mas isso é para quem tem sonho de parto normal também. Então, tem paciente que fala assim, mas meu sonho, minha vontade, eu quero fazer. Ok, você coloca os riscos, pondera com ela e, eventualmente, vai para esse caminho. Mas não é uma coisa que a gente obrigue de maneira nenhuma. Mais uma vez, a gente sempre respeita a autonomia da mãe e do casal. Bom. Quais são os maiores medos das mães que elas compartilham com você, das gestantes? Acho que o principal acaba sendo sempre o parto, né? O momento do parto? Eu acho que sim. Não tanto a sequela de longo prazo? Não, geralmente o parto é um dos medos maiores. E acho que um pouco da amamentação atualmente também acaba sendo ali um momento que elas ficam bem preocupadas. Acho que com toda essa coisa de rede social e, enfim, de informações, a gente tem visto que as mulheres têm sentido mais uma preocupação com a amamentação também. Mas o parto é um momento ali, né, assim, é um fechamento, né, de todo um pré-natal e o início da chegada da criança. E, obviamente, impacta. Assim, eu acho que as pacientes falam assim, mas doutor, não tem um outro jeito? Assim, parto normal não me agrada, cesárea também não. Assim, não tem um outro jeito de sair essa criança de dentro de mim? Porque é isso, né? De um lado você tem... Vai sair como? Pois é. Talvez com os úteros artificiais, mais pra frente talvez seja possível. Mas, de um lado você tem o parto normal que muitas vezes assusta, porque ela tem muito medo da dor, né? Acho que o parto normal tem essa relação muito estreita com a dor. Existe. Mas hoje, felizmente, com a analgesia de parto, melhora muito. Né? Você deve ter acompanhado o parto da tua esposa, né? Sim, analgesia. Óbvio que não é fácil, mas minimiza muito, né, o desconforto da mulher. Então isso é uma coisa que a gente também tem trazido para as mulheres para tentar encorajá-las a um parto normal, porque muitas desistem do parto normal pensando muito mais na dor do que em qualquer outra coisa. E do outro lado ela tem a cesárea, que por mais que não tenha a dor antes, ela tem a dor do depois, ela tem o medo do sangramento, de acontecer alguma coisa na hora do parto, vai ter uma anestesia que muitas vezes ela nunca fez. Então ela fala, mas eu nunca fiz uma cirurgia, e aí de repente ela tem muito medo desse componente. Acho que é o que traz mais medo para elas ali em relação ao parto e aí depois o pós-parto de cuidar de criar uma criança. E as mães mais velhas? Você já tem qual a gestante mais idosa que você fez o parto? Eu acho que foi 57. 57? É. Ela tinha um óvulo congelado e ela implantou depois, é isso? Essa foi com óvulos doados. Óvulos doados, não foram dela mesmo? Não foi dela mesmo. Então, hoje tem sido cada vez mais frequente mulheres acima dos 40, 45 anos que têm engravidado. Recentemente apareceu uma mulher acho que foi na África, né, com 70 anos, engravidou de gêmeos. Mas ela não tinha tido menopausa ainda? Tinha, mas ela tinha... Isso não é um impeditivo, né? Teoricamente, sim, ela tem... Tá com a estrutura lá pronta. Exato, ela precisa do útero só. Então, na verdade, ela pega o óvulo doado, junta lá com o espermatozoide do marido e acaba só, né, colocando dentro do útero e gestando. Então essas mulheres têm tido essa oportunidade de engravidar cada vez mais tarde, que óbvio é um motivo de preocupação, porque são gestações de alto risco, de altíssimo risco. Né? Essas mulheres muitas vezes têm comorbidades, então até em algum momento nossas especialidades se encontram. Na geriatria daqui a Exato. pouco, olha só. Então, uma das coisas que inclusive a gente sugere quando alguma mulher às vezes acima dos 50 pensa em engravidar é de mandar para um geriatra, para um cardiologista para fazer uma avaliação de saúde para ver se é possível, porque vai começar a chegar para mim aqui. Pior que chega mesmo. Então a gente precisa desse apoio de vocês para justamente poder dizer, olha, realmente, acho que tem condições ou não, porque começa a ter muita comorbidade, obviamente, com a idade. Mas o risco de ter uma má formação é mais quando você engravida pelas vias normais a partir dos 35, isso, as trissomias e tal, é isso? Sim, é diretamente relacionado à idade da mulher, mas pensando nos óvulos dela. Nos óvulos dela, isso, mas... E não congelados, né? Então a mulher com os óvulos depois dos 40, 42, 44, 45, existe um risco maior de alterações genéticas, como você bem pontuou. Nessas mulheres que engravidam depois dos 50,
muitas vezes esse risco não é tão grande porque ou são óvulos congelados dela mesma com 35, 37, ou ela eventualmente vai usar óvulos de doadoras de 20, 25. Então os riscos genéticos são minimizados. E aí a gente vai falar de riscos mais realmente da parte ali da gravidez em si, de pré-eclâmpsia, diabetes, anemia, problema cardiológico, enfim, aí tem uma infinidade de comorbidades que podem se sobrepor, né? Ele tem feito quantos partos por ano, Magnão? 150 em média. 150? Tentando diminuir. Dá um a cada 2 dias e meio. É. O bom se fosse bem distribuído assim, né? Tem dia que tem 3, tem dia que tem 7 na semana, aí você fica doido, sem dormir. Aí tem semana que você não faz nada, né? Não faz nada, entre aspas, né? A gente não faz parto. Você tá com a cara boa, olha lá. Essa semana não teve nenhum, então, Pedro. Essa semana já teve Já gêmeos anteontem. Gêmeos? Anteontem, acaba a cada 2, 3 dias sempre tem um parto. Foi normal? Não, foi cesárea. Essa paciente não quis. Vamos lá, algumas polêmicas de internet aí, fazer crossfit na gestação ou outros exercícios aí, isso aí pode ser bom, pode ser ruim, o que você tem recomendado? É uma questão polêmica mesmo, assim, a gente não contraindica que a mulher faça um crossfit na gravidez desde que, ou ela já fazia antes, então ela já tem uma familiaridade com os exercícios e obviamente que faça uma adequação desses exercícios durante a gestação. Porque a gente tem algumas preocupações, tanto no sentido das articulações da própria mulher, que acaba tendo um impacto maior e uma frouxidão ligamentar, né, enfim. E você tem, obviamente, uma preocupação com o trauma abdominal, uma queda, né, vai subir numa corda, alguma coisa assim, obviamente isso acaba sendo mais perigoso. Mas muitas continuam, obviamente com supervisão, assumem esse risco, mas honestamente a gente prefere um exercício de baixo impacto, um exercício mais controlado. Por isso que a gente gosta tanto dos exercícios na água, né, natação, hidro. Porque a água dá sustentação para a barriga durante os 9 meses, não prejudica a articulação, mas nem todas vão gostar dessa ideia. Então, assim, a gente gosta de exercício físico na gravidez, mas sem dúvida alguma, esses exercícios mais de alto impacto, a gente fica sempre mais preocupados. E aquela ideia que uma polêmica, hein? Aquela história de parto humanizado, que é uma das coisas que eu não gosto nem de ouvir falar, né? Explica pra gente o que seria o parto humanizado e o que é bom, o que é ruim, o que dá pra aceitar, o que fala, não, isso aí eu nem discuto. A questão do parto humanizado, Paulinho, na verdade é um rótulo que se deu aí para algumas práticas, né, de parto, que eu não gosto também desse nome, honestamente, porque eu brinco, se existe o parto humanizado, o outro é o qual? É o animalizado, é o selvagem, enfim. É que assim, teoricamente, toda mulher deveria ter um atendimento humanizado em qualquer esfera de atendimento. Todo ser humano. Todo ser humano, nem a mulher, exato, qualquer ser humano. Isso não é diferente na hora do parto. É que, infelizmente, muitas mulheres sofrem realmente algumas violências no parto, com que elas tenham que justamente lutar para um tratamento digno. É muito triste isso, porque realmente tem muitas mulheres que são agredidas verbalmente durante o parto, né, do trabalho de parto. Elas perdem o direito do acompanhante, elas sofrem algum tipo de corte ali sem necessidade. Então, realmente, por conta dessas práticas aí que são conhecidas hoje como violência obstétrica, teve que ter um grupo ali para se surgir e falar, isso aqui não é aceitável. E aí justamente vem essa coisa do parto humanizado, que seria justamente tentar evitar essas práticas, só que aí começa a desvirtuar um pouco e começam a ter algumas demandas um pouco exageradas também, né? Então você tem grupos extremos, os médicos lá ali praticando a violência obstétrica, e depois de um outro lado você tem algumas mulheres radicais buscando um parto que é praticamente um parto feito, né, como se fazia 200 anos atrás. Então, em casa, é isso? Sim. Isso, em casa, dentro da banheira, sem assistência, sem monitorizar o bebê, e esse tipo de coisa também não dá pra gente defender. Então, assim, na verdade o que a gente tem que pregar é um atendimento digno para todo mundo, com direito ao acompanhante, com tratamento respeitoso, baseado na melhor prática, né, na medicina baseada em evidências. É isso que se preconiza no parto humanizado, mas dentro desse rótulo apareceu muita coisa complicada, muita coisa de risco, coisas que os bebês ali estão em risco e muitas vezes também não pediram para estar nessa situação. Eu acho que esse é o ponto. Então, hoje tem alguns exageros, né? Tem um documentário interessante que chama O Primeiro Grito. É um documentário, já tem bastante tempo, deve ter no YouTube. E ele pega como um mote um eclipse solar, e aí ele pega partos no mundo inteiro que aconteceram nesse dia. No dia do eclipse? No dia do eclipse, só como um mote, né? E aí o primeiro parto acontece, acho que se não me engano, em Cancún ou no México, não sei exatamente qual, né, lugar do México,
mas dentro de um tanque de golfinhos, e a mulher pare o bebê dentro do tanque de golfinho, com os golfinhos passando ali. Aí você fala assim, pra quê? É a minha pergunta, pra que isso? Tem uma outra mulher também que quer ter o parto dentro do mar, então ela está quase no expulsivo, levam ela arrastada para dentro do mar para ter o bebê lá dentro. Então, assim, algumas coisas que não fazem muito sentido, né? Assim, por exemplo, parto na água, dá para entender por que ele existe, porque a água dá um conforto para essa mulher muito bom, né? Quando a mulher não tem acesso à analgesia ou não quer tomar uma analgesia. Ele respira como depois que sai da água? É que, na verdade, nessa transição, como ele está dentro d'água e continua ali dentro, teoricamente ele ainda está também conectado no cordão, ele não tem essa asfixia, não tem esse perigo. Então, tudo bem de fazer essa transição dentro da água. Só que, assim, tem que também se ponderar. Dentro da piscina você não tem controle nenhum de sangramento, né, depois do parto. O bebê nasce na água da Sabesp, né, numa água vinda da rua. A temperatura da água nem sempre é fácil de manter, então, às vezes, esses bebês fazem uma hipotermia por estar dentro da água. Na água dali dessa banheira, muitas vezes essa mulher vai evacuar, vai sair urina, então é um bebê que vai nascer numa água questionável. Então existem alguns casos na literatura de crianças que pegam infecção depois de um parto na água. Então hoje aqui nas maternidades de São Paulo algumas nem permitem esse tipo de prática. Eu não faço, mas enfim, eu acho que aí eu também não vou entrar muito nessa polêmica. Mas eu acho honestamente que por exemplo, o ser humano nunca teve a fase girino, que eu brinco. Então assim, não existe essa ideia. Tirando a ideia do conforto de tirar a dor dessa mulher, aí eu entendo isso, mas tirando isso não tem assim, nenhuma a água dá o conforto, mas a anestesia supriria isso também. 100%. Existe muito preconceito também nessa questão do parto humanizado em relação à analgesia de parto. Não que a analgesia de parto não possa fazer parte do parto humanizado, mas existe um preconceito muito grande com a analgesia, porque a analgesia de parto teoricamente tornaria o processo mais moroso, necessidade de intervenções. De certa maneira existe realmente estatisticamente vai ter um pouco mais, mas ainda assim eu acho que justifica, acho que são intervenções válidas, não é nada que coloque a mãe nem o bebê em risco. Então eu particularmente faço no consultório desses partos normais 95, 98% dos partos com analgesia de parto. São 5% que vão pedir uma analgesia. A analgesia de parto, como é um processo longo, geralmente se faz com o duplo bloqueio, que é um catéter de peridural e a RAC associada. Então a RAC dá uma analgesia mais rápido, essa mulher fica sem dor mais rápido e ela fica com o catéter para que você faça o analgésico, né, o anestésico, por quanto tempo você precisar, 8, 10, 12, 16 horas. É um parto confortável. É um parto confortável. Tudo bem, tem mais alterações cardíacas, às vezes precisa de uma cesárea de emergência? Pode acontecer. Precisa às vezes fazer um vácuo, um fórceps extrator? Pode acontecer, não é a regra, é exceção, mas acontece mais do que uma mulher que está sem analgesia, porque sem analgesia você não tem realmente grandes modificações ali em todo o corpo daquela mulher. Mas eu honestamente acho que sempre a analgesia é muito válida para essa mulher e acho que justamente o risco de um parto na água não se justifica no meu modo de ver. Concordo. Já aconteceu, por exemplo, me ocorreu agora essa pergunta, de você ter 2 ou mais gestantes para nascer num horário muito próximo? Sim. E aí, como é que você faz? Essa é uma preocupação das mulheres, inclusive. Fica tocando cada sala de parto, você está dando uma pescoçada cada uma numa hora, você fica aí com a equipe. O pior é quando está em uma em cada hospital, né? Pior ainda, exatamente. E aí a gente sabe, né, que em São Paulo muitas vezes você não chega em 30, 40 minutos num outro... E não dá você fala, não, segura aí mais um pouquinho aqui. O que a gente... Assim, é que teoricamente o parto normal ele tem todo é um processo lento, geralmente, que a gente tem mais ou menos uma expectativa de evolução. Consegue ter uma previsibilidade então a gente, obviamente, isso. Então a gente tem a equipe se divide e eu, teoricamente, vou para que está mais próximo de nascer. Mas é óbvio que é sempre tenso, né? Mas a gente tenta justamente, às vezes, conciliar o mesmo hospital. Então tem paciente que às vezes você está no hospital e ela te liga. Estou em trabalho de parto. Daí fala, olha, eu estou no hospital X, você ia para o Y, se você puder vir para o X é melhor porque eu consigo estar aqui com você. Então às vezes a paciente, se tem, né, o mesmo convênio e tudo, às vezes ela opta por ficar num outro hospital que não era o que ela escolheu para poder ter a gente ali em tempo real. Se não, a gente faz isso, divide a equipe. E por isso que também chega um momento que hoje eu tenho um número máximo de partos que eu faço por mês, porque senão justamente você começa a ter conflito nesse sentido e você começa a prestar um atendimento que já não é tão bom. Então hoje eu tenho um número máximo de partos, eu já vejo naquele mês tem X partos, entrou até aquele número, acima disso infelizmente eu não pego. Se não tiver médico, qual que é a estatística dos partos aí? Como é que era no passado? Quantos sobreviviam, quantos morriam e quantos tinham sequela do parto? Vamos lá. Olha, eu não sei te dizer exatamente essas estatísticas, mas certamente era uma mortalidade materna e mortalidade neonatal muito alta, né? Bem maior do que a gente vivencia hoje.
Óbvio que a maior parte das vezes dava tudo certo, né? A gente ouve as histórias dos, inclusive de gêmeos, né? Ah, nasceu um, aí depois ficou esperando sair a placenta, não saiu, quando foi ver saiu outro bebê. Então existiam, né? E tem muitos casos de sucesso, mas também a gente ouve alguns casos assim, sabe o meu tio que tem 70 anos e ele tinha um irmão gêmeo que morreu no parto. A gente ouve também algumas coisas assim. É que na época, acho que mudou o perfil da população. Acho que isso é interessante de ver, né, Paulinho? Quando a gente olha para as famílias antigas, né, vejo pela minha avó, assim, geralmente tinha assim, minha avó teve 10 gestações, ela perdeu 2, um morreu no parto, e estava tudo bem, a conta fechava, assim, as pessoas se conformavam com isso. Era estatístico, né? Você já estava preparado para ter uma perda. Para ter uma perda. Hoje não, né? Hoje assim, ninguém quer lidar com nenhum tipo de perda, nem do abortamento precoce, muito menos com uma perda num parto, durante a gestação. Então a cobrança é muito maior, a exigência é maior, e por isso que a gente também tem que usar toda a tecnologia a nosso favor para minimizar todos esses riscos, né? Por isso que eu falo, quando chega um casal e fala assim, mas há 200 anos não dava tudo certo? Eu falo, não dava. Na maior parte das vezes dava, mas assim, o caso que não dava, antigamente era o que tinha, hoje não é mais. Então eu não posso mais correr. A maior parte das vezes é o quê? Uns 90%? Eu acho que dá certo, eu acho que por aí até mais. 90%. Né, pensando... Mas se você for um desses 5, 10%, para você é 100%. Exato. E hoje o paciente procura a gente querendo o seu 100%, ela não quer o 1%, 0,1%. E quando acontece é uma tragédia, que é um dos desafios da especialidade. A gente lida com festa, com vida, é sempre legal, mas quando dá alguma coisa fora disso, é uma catástrofe. Vai do céu para o inferno em um segundo. Exato. Diferente da oncologia, por exemplo, né, que todo mundo espera ali, às vezes, a maior catástrofe, quando você salva, fez maravilhas, mas se morrer, muitas vezes era esperado. Para a gente, não. É uma especialidade de uma cobrança muito elevada. E aí, além de tudo, da cobrança do resultado, as pessoas têm a expectativa da cobrança do processo, que é justamente, mas eu queria um parto idealizado, que eu queria que fosse assim, assado, com a luz assim. A gente tenta compor tudo isso, mas assim, por exemplo, em gravidez de alto risco, muitas vezes eu não consigo, né? Eu tenho que fazer o que eu posso. Óbvio que a gente tenta trazer esse ambiente mais acolhedor, de casa e tal, mas tem limite. E às vezes as pessoas não entendem, justamente porque mudou o perfil da mulher. Hoje as minhas grávidas do consultório, a média de idade das minhas grávidas é 37, 38 anos. Olha lá. E aí, se a gente for olhar nos livros de obstetrícia clássico, o melhor período para uma mulher engravidar é dos 15 aos 25. Dos 15 aos 25. A mulher, teoricamente, foi feita para engravidar nessa faixa, que é verdade. Se a gente for pensar, a menina nasce, aí com 12, 14 anos menstrua, ela casava e começava a ter um filho atrás do outro. Filho amamenta, filho amamenta, filho amamenta, acabava com seus 40, 45 anos e morria. A expectativa de vida era essa, né? 45, 50 anos. Sim. E o que a gente fez? A gente jogou tudo para lá. Então a expectativa de vida hoje é 70, 80 anos, dependendo, né, da população. E essas mulheres hoje postergaram a gravidez e jogaram a gravidez para os 35, 40, 50, 55. Só que o corpo não foi feito para isso, né? Então a gente tem que lidar com esses desafios. Então, ok, acho que é válido tudo isso, mas assim, as mulheres também têm que entender um pouco que elas têm que assumir alguns riscos também de postergar a gravidez. Bom, o que você recomenda para as gestantes prevenirem essas complicações comuns da gestação? Pressão alta, diabetes. A minha esposa teve diabetes em todas as gestações, todas. Ficou tudo bem, mas assim, qual que é a sua recomendação? Paulinho, acho que como qualquer coisa que a gente vê hoje na vida, é a questão de mudança de estilo de vida, coisa que você promove aqui. Os bons e velhos hábitos de vida saudável. Exato, no teu dia a dia. Saiu um trabalho esse ano bem interessante com enfermeiras, acho que americanas, que eles compararam mulheres que tinham estilo de vida, 6 itens de estilo de vida saudável e mulheres que não tinham. E isso reduziu em torno de 40% os riscos de pré-eclâmpsia e diabetes. Então as mulheres que tinham um estilo de vida saudável, que era um bom sono, não fumava, não bebia, não tinha sobrepeso, praticava atividade física e fazia suplementação vitamínica, tinham desfechos muito melhores, 40% melhor do que as mulheres que não tinham esses bons hábitos. Então, ou seja, só com essas medidas você tem aí já um desfecho muito melhor. Você minimiza diabetes, minimiza pré-eclâmpsia. Então, se eu pudesse falar, procure engravidar na melhor forma física, com os melhores hábitos. Isso é meio óbvio, né? Mas nem sempre é tão intuitivo. Agora, depois que ela engravida, o que a gente consegue fazer? A gente ainda tem algumas intervenções que podem minimizar isso. Então, a gente tem recentemente alguns trabalhos, inclusive de um amigo que é o Daniel Ronick, que está agora na Austrália, e ele fez um trabalho muito bonito. Não, o Daniel está na Austrália? Ele fazia cachoeirinha comigo, conheci ele lá na maternidade. Sim. Ele está super bem lá e ele fez um trabalho muito interessante com o uso da aspirina em grupos de risco para redução de pré-eclâmpsia.
Então, mulheres que a gente hoje consegue estratificar como risco de pressão alta na gravidez de formas graves, hoje a gente sabe que a aspirina reduz em até 60% esses casos. Olha só. Então é muito, muito legal porque você tem uma prevenção aí meio que secundária para ser feita, com um bom desfecho. E aí, obviamente, durante a gravidez também tentar manter bons hábitos, né? Então, esse trabalho dele foi para o New England? Exato. Faz uns anos já, mas foi legal o trabalho. Foi um trabalho lindo. E tem outros trabalhos que já confirmaram. Uma aspirina tem uma gestação de alto risco e já minimiza tudo. Então hoje, por exemplo, para a gravidez de gêmeos, praticamente a gente usa em todas. Apesar de não existir trabalho ainda em gemelar, está correndo ainda um trial, a gente tem usado porque a gente parte do pressuposto que as mulheres são de maior risco para essa complicação. Então isso tem reduzido, assim, eu vejo isso no consultório. Felizmente meus casos de pré-eclâmpsia grave têm diminuído com essa intervenção. Não dá para fazer para todo mundo, muitas mulheres têm alergia à aspirina, então a gente também lida com esse público, mas para quem pode, para quem merece, a gente tem visto um bom resultado. E aquelas questões mais polêmicas ainda, fala, não, se você fizer isso na gestação, o seu bebê vai ter X pontos a mais no QI, que ele vai ficar mais inteligente, então você tem que fazer isso. Você lida com esse tipo de coisa também? O que você vê que tem impacto, o que você ouve que não tem nada a ver? Olha, a gente é bombardeado por isso o tempo inteiro. E acho que muito dessa culpa é da rede social, né? Essas mulheres estão sendo bombardeadas com informações muitas vezes equivocadas. E aí a gente tem que ficar ali trabalhando e lutando contra essas informações. Então tem coisas reais, tem coisas que realmente são prejudiciais para a gravidez, mas tem coisas que não tem nenhum problema. E aí elas veem ali uma digital influencer que fez não sei o que aconteceu não sei o que lá, e aí a gente tem que ficar ali lutando. Então tem, por exemplo, deixa eu ver, por exemplo, a gente tem uma preocupação grande com cafeína na gravidez. A gente tenta limitar... Maléfico? É maléfico. Então a gente sabe que altas doses de cafeína aumentam o risco de abortamento, no primeiro trimestre. Então a gente fala no máximo 2 xícaras de café por dia. Quando a gente fala depois, inclusive tem um trabalho recente da cafeína, que eu também já acho extremo, que justamente falou que a cafeína durante a gravidez pode fazer com que as crianças tenham 4 ou 7 centímetros a menos na vida adolescente. E aí acabou falando, então não vamos usar mais cafeína na gravidez. 4 ou 7 centímetros a menos na... Só que assim, é um trabalho observacional, entendeu? Não adianta você pegar um trabalho observacional, você não viu a dose que foi utilizada, então assim, na verdade não tem. Acho que aí é um exagero. E aí começa, então não pode cafeína de jeito nenhum, porque senão seu filho não vai crescer direito. E você tem que trabalhar com toda essa informação. E álcool? Álcool sim, álcool realmente a gente estabelece 0 durante a gestação. É mesmo? Pode fazer mal? Teoricamente tem aquela síndrome alcoólica fetal, não sei se já ouviu falar, onde a criança depois desenvolve uma face típica dessa síndrome alcoólica e eventualmente tem algum grau de alteração neurológica. E aí ninguém conseguiu estabelecer qual é o valor mínimo ou máximo que você teria ali para ter essa condição. Aí vai no 0. Melhor. Exato. Tem alguns trabalhos até na Austrália que mostram que teoricamente você poderia consumir, sei lá, uma dose por semana. Mas honestamente eu não tenho coragem porque eu acho que isso ainda não está bem estabelecido. E às vezes eu faço uma comparação bem simples assim para paciente. Eu falo assim, eu vejo, por exemplo, minha esposa quando ela toma uma taça de vinho, ela fica já fica meio alta assim. A minha que é oriental, não precisa tomar um gole já tá bom. Né? Aí eu falo assim, imagina se isso passa um percentual pelo útero, você tem um feto ali que tem 9, 10 centímetros, qual será a repercussão disso para uma criança? Sim. Né? Pode ser que seja legal, pode ser que ele ache gostoso, mas pode ser que tenha um prejuízo enorme para o resto da vida. Então eu acho que não justifica nenhuma dose de álcool durante a gravidez. E aquela história de ouvir música clássica, vai ficar mais inteligente, ouvir outros idiomas, vai sair já falando, isso aí tem? Então, tem alguns trabalhos, agora o quão respeitáveis são esses trabalhos é duvidoso. Saiu um trabalho recente, inclusive também dessa questão da exposição a outros idiomas, né? Parece que bebês que foram expostos a outros idiomas durante a gravidez têm mais facilidade de aprender depois. Né? Faz sentido até de certa maneira, porque talvez o som seja familiar. Essa questão da música clássica, nunca vi nada que beneficie. O que na verdade tem é o uso da música clássica para você ver a resposta do bebê dentro do útero ao som, e isso existe. Então geralmente os bebês começam a responder esses estímulos sonoros de música geralmente a partir de 23, 24 semanas. Então isso é legal, depende, porque às vezes o pai me pergunta, mas eu quero conversar com o meu bebê, será que ele está ouvindo, não está? Primeiro que eu falo, assim, independente de ele estar ouvindo ou não, eu acho interessante, porque você está criando um vínculo. Então, independente se ele está te ouvindo ou não, converse. Agora, se você quer uma coisa científica, teoricamente eles começam a responder esses estímulos com 23, 24 semanas, talvez a partir dali faça mais sentido, mas eu acho que você pode conversar durante todo o tempo, isso não traz nenhum prejuízo, só vejo o benefício.
Poxa, muito bom, hein? Que delícia de conversa. Muito bom, gostei. Tem algum comentário final que você queria deixar? Alguma recomendação? Além de te procurar, né? Me procure para fazer seu parto, fabriquem gêmeos, trigêmeos, venham aqui que eu resolvo, alguma coisa nesse... Alguma dica prática, alguma consideração final? Olha, eu, na verdade, apesar de cuidar dos gêmeos e de gestações de alto risco, eu brinco que eu prefiro cuidar das de baixo. É bem mais fácil. Boa. Então, eu acho que a primeira coisa é sempre pensar em engravidar sempre saudável, justamente minimizar esses riscos, como a gente já conversou aqui um pouco tempo atrás. E a questão também dos múltiplos é aquela história, né? Tentar eventualmente evitá-los. Por mais que eu goste deles, é óbvio que muitas mulheres vão engravidar espontaneamente de gêmeos e a gente vai cuidar da melhor maneira possível, mas aquelas que vão buscar uma reprodução assistida, de ter isso em mente, de não buscar isso por vontade, e sim, tá bom, aconteceu, foi necessário, tudo bem. Porque eu vejo hoje mulheres que vão no meu consultório antes de engravidar, querendo engravidar de gêmeos porque elas acham bonito, que acham legal. É bonito e legal depois que deu certo. Sim. Mas assim, nesse caminho tem muita coisa difícil. Então o que eu tento falar para as mulheres é assim, evite complicações. Então evite engravidar de gêmeos se você puder, evite engravidar sobrepeso, né? Faça atividade física, todo esse discurso que a gente faz muito, né? Assim, que é meio piegas. A gente fala o óbvio, né? Fala o óbvio, mas é necessário. Né? E é isso, e tentar engravidar cada vez mais cedo e não mais tarde. Eu sei que é difícil também. Ou se você vai engravidar mais tarde, congele seus óvulos. Hoje existe tecnologia para isso, porque você minimiza outras complicações. Então é pensando muito na saúde. E se você engravida de alto risco, aí sim eu acho que você tem que procurar um especialista em alto risco. Acho que isso falta. Eu vejo muita mulher que engravida, faz reprodução assistida, deixa lá um dinheiro enorme e aí muitas vezes não investe depois num bom pré-natal. Não adianta você engravidar, né, e depois não conseguir ter um desfecho. Agora vai no automático. Né? Então ela às vezes, ou ela vai buscar às vezes um médico mais simples, do convênio, que não entende nada de alto risco e ela está exposta e ela não percebe isso, ou no parto também ela está mais exposta. E também vejo às vezes mulheres que às vezes não é nenhuma questão de condição econômica, ela engravida com a reprodução assistida e na clínica às vezes tem ali uma equipe que mantém ali, porque eles querem abraçar todos os ganhos ali. E muitas vezes não fazem um bom serviço, eles fazem um bom serviço de reprodução, mas não sabem fazer obstetrícia. E são gravidezes de risco, geralmente. E aí elas ficam ali. E elas não percebem, muitas vezes, que elas poderiam ter tido um desfecho melhor se elas estivessem indo para alguém que está acostumado com isso. Então, não defendendo o meu consultório em si, mas defendendo a paciente. Felizmente, hoje, né, a gente chega, felizmente, né, num nível que hoje eu quero trabalhar menos. Então, não preciso falar isso porque eu quero o consultório cheio. Eu quero, na verdade, que as pacientes tenham saúde. E, às vezes, a gente vê muita coisa ruim por aí porque você não procurou um bom profissional. Óbvio que complicações existem, né? Isso também tem que ficar sempre muito claro, porque a paciente vem com essa expectativa de tudo 100%, que sempre vai dar certo e às vezes não dá. Então ela tem que lembrar disso, saber disso e tentar justamente prevenir para tentar não ter esse desfecho difícil mesmo em boas mãos nos melhores hospitais que a gente tem aqui no São Paulo ou no Brasil. Perfeito. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Só tenho que te agradecer a presença aí, os conselhos, a aula, as polêmicas e o aprendizado aqui. Muito obrigado. Paulinho, obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, com tua audiência toda aí. E precisando, voltamos aqui para conversar mais sobre essas coisas de maternidade. Pessoal, não deixem de curtir, seguir, divulgar o nosso canal. Não só o meu, mas principalmente o do Wagner Hernandes, o Dr. Wagner Hernandes. A gente deixa aqui o link para vocês. Um abração, pessoal.